Aplicabilidade da nova Lei de Licitações, Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Como aplicar essa lei? Afinal, ainda está vigente as leis anteriores? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje do ABC da Previdência. Licitação pública. Não custa lembrar, você já sabe, o artigo 37 da Constituição Federal traz princípios importantes para a aplicação na administração pública. O LIMP, que a gente lembra aí dos concursos públicos, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro desses princípios, nós sabemos que a administração pública deve pautar os seus atos por uma legalidade, ou seja, aquilo que está dentro da lei. Quando falamos, inclusive, no princípio da legalidade, dizemos que a administração deve seguir a lei e aquilo que a lei não autoriza, não pode fazer a administração. Por isso, em razão disso, no inciso 21 do artigo 37, a própria Constituição Federal vai dizer, olha, para a administração pública fazer as suas contratações de serviços, de produtos, deve preceder uma licitação pública. Licitação, então, que é um procedimento formal, um procedimento burocrático de documentos que vai exigir que a administração pública, pautada nesses princípios da administração, faça um procedimento que garanta a todos os interessados que cumpram ali os requisitos a participação num procedimento para que a administração não escolha de forma deliberada, mas que através desse procedimento ela selecione a proposta mais vantajosa para a administração e, em razão disso, faça suas contratações. É evidente que isso é só um conceito, mas para chegar até ali, vem então legislações, leis, e essas leis vão dizer como que deve ser pautado esses procedimentos. Por isso você já sabe aí, nós estamos aqui lembrando, a Lei 8.666 já trazia lá e traz lá no bojo do seu texto, dos seus dispositivos, vários conceitos, várias definições e requisitos para o processo licitatório. Traz princípios no início, traz os documentos que devem ser exigidos para a habilitação das empresas, traz documentos ali em relação à responsabilidade fiscal, documentos em relação à qualificação técnica e assim por diante. Também dentro da 8666, nós sabemos, tem modalidades específicas onde cada modalidade será eleita para um tipo de compra, para um tipo de serviço, em razão do seu valor, né, que está lá na 8666. E aí, através disso, nós temos que seguir determinados procedimentos. Procedimentos que vão exigir publicação de um edital, procedimentos que vão exigir ali fases na licitação, prazos que devem ser respeitados, publicações dos documentos e das fases dessa licitação para que todos os competidores tenham a possibilidade de entender o procedimento, de participar do procedimento e não tenha ali pessoalidade nenhuma. Não pode, então, a administração pública escolher quem vai contratar, mas deve trazer os requisitos, o objeto bem definido, um termo de referência bem definido, para que todos os licitantes participem do procedimento e aí aqueles que atendem o requisito possam, então, ser contratados pela melhor proposta. Isso, então, gente, nós temos como exigência constitucional no artigo 37, inciso 21, como nós já falamos, nós tínhamos até ontem a 8666 de 93, que tratava desse assunto de forma geral. Vem em 2002 a Lei 10.520 e a Lei 10.520 não muda os procedimentos, não muda totalmente a Lei 8.666, apenas acrescenta uma modalidade que você utiliza muito aí, que é o pregão. Vem então a modalidade pregão para a contratação de serviços comuns, é feito um procedimento totalmente diferente, inovador em relação a 8666, nós temos a inversão de fases, né? Nós dizíamos lá, olha, primeiro eu analiso os documentos, analiso como que estão as licitantes, se elas cumprem todos os requisitos, para depois analisar o preço. E o pregão vem inverter isso, ele fala, não, me dá o preço primeiro e eu vou analisar o documento apenas do vencedor, do melhor preço ou da melhor proposta. Agora temos a Lei 14.133 de 2021.
E diferente da Lei 10.520 do pregão, essa lei ela vem alterar significativamente todo o procedimento licitatório. Todos os documentos, procedimentos previstos na 8666, de repente, vão deixar de existir para dar lugar aos procedimentos, fases, requisitos, modalidades previstos agora na Lei 14.133. Mas a lei, ela entra em vigor e está em vigor, mas não revogou imediatamente as leis anteriores. Estou aqui falando apenas da 8666 e da 10.520 porque é o que você mais utiliza aí nas autarquias. É evidente que temos ainda outras leis que poderiam ser aplicadas, mas não utilizamos aqui no Instituto de Previdência. Então a Lei 14.133 entra em vigor no dia 1º de abril de 2021, portanto já está em vigor aí há quase um ano, e ela não revoga imediatamente a 8666 e a do pregão 10.520. O artigo 193 dessa lei vem e diz que essas leis, a 8666, a 10.520, entre outras, como do regime de contratação diferenciado, né? Nós temos regime diferenciado de contratações, nós temos outras legislações, serão todas revogadas, mas no prazo de 2 anos da publicação da 14.133. Portanto, a partir do 1º de abril de 2021, começa a contagem do prazo para a revogação dessas outras leis ou das antigas leis aplicáveis à licitação. Significa dizer, então, que em 31 de março de 2023, daqui aproximadamente a um ano, essas leis serão revogadas e, portanto, nenhum procedimento aí no seu instituto pode ser utilizado com fundamento nessas leis antigas. Prazo esse que só poderia ser prorrogado por uma outra lei aprovada pelo Congresso Nacional. Como que fica então a situação? Como que ficou essa mistura? Então eu tenho duas leis vigentes? Exato. As duas leis estão vigentes, a nova e a antiga. E aí a primeira pergunta que chega para a gente é, tá, qual a lei que eu vou utilizar? Qual a lei então que eu posso utilizar aqui no âmbito do meu regime próprio de previdência social? Artigo 191, tanto o caput como o parágrafo único da Lei 14.133 vai definir e vai trazer esse conceito, pode utilizar qualquer uma dessas legislações. Quero fazer um pregão na modalidade antiga? Pode. Quero fazer um outro procedimento já na modalidade nova? Pode. Evidentemente, se for possível, nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Mas olha, o que não pode então? O que não pode é a combinação das duas leis. Nós chamamos de simbiose das duas leis. O que eu não posso é combinar as duas. Olha, vou pegar as regras que eu prefiro da 8666 e misturar com as regras que eu prefiro da 14.133. Se eu vou utilizar a 8666, eu uso todo o procedimento, inclusive o contrato, as normas do contrato da 8666. Se eu vou utilizar a 14.133, eu utilizo todos os fundamentos dela, inclusive as regras relativas ao contrato da 14.133. O que não é possível é misturar as leis, é combinar as duas leis. E aí, gente, também outra dúvida que chega e a gente percebe, tem muita procuradoria dizendo, olha, então é o seguinte, não usa a lei nova, fica só na lei antiga, porque não pode misturar. Quando o dispositivo fala que não pode misturar no mesmo procedimento de contratação. Não há impedimento legal para que se faça um procedimento de contratação na 14.133 e um outro procedimento de contratação na 866 ou na 10.520. Não existe essa proibição. Por isso, nós viemos conversando com vocês e falando, é possível sim fazer uma dispensa de licitação da Lei 14.133, seguir todos os procedimentos dela, seguir inclusive as regras para o contrato decorrente desse procedimento da 14.133 e ao mesmo tempo fazer, por exemplo, um pregão, um convite da 8666 ou da 10.520 numa outra contratação, num outro procedimento. O que não é possível é o mesmo procedimento misturar, combinar as duas leis. Então está vigente aí as duas leis. A nova lei de licitações, a antiga lei de licitações. Até 31 de março de 2023, você pode utilizar uma
ou outra, desde que no mesmo procedimento não combine as duas. Outro ponto, só para confirmar, se utilizar a 14133 uma vez, pode, num outro procedimento, voltar a utilizar a 866? Pode sim. Tá? O que não pode é, no mesmo procedimento, utilizar as duas leis. Então, não tem problema. É como se nós tivéssemos em vigor agora todos os procedimentos da 14133 e todo o procedimento da 8666. Se você lembrar da lei antiga, você não poderia fazer um convite com a 8666 e misturar os procedimentos do convite com o pregão. É isso que não pode. Mas você podia fazer um convite com procedimento de convite e um pregão com procedimento de pregão. Da mesma forma, você pode seguir os procedimentos da 14133 num procedimento específico de contratação e depois seguir um outro procedimento aqui na 8666 numa outra contratação. Por isso que a gente diz, as duas leis estão em vigor, é possível utilizar as duas leis e qualquer modalidade prevista nas duas legislações, inclusive a questão de dispensa de licitação e os novos valores da 14133, se for o caso, desde que não haja a mistura, a combinação, a simbiose das duas legislações. Tudo bem, gente? Essa é a visão geral da aplicabilidade da 14133. Nós vamos conversar com vocês sobre isso, vamos falar sobre as modalidades, vamos falar sobre a possibilidade de utilização aqui de dispensa de licitação e os novos valores que, inclusive, já foram atualizados, mas isso nos próximos vídeos. Eu agradeço vocês até aqui, até a próxima.